Que as histórias ali são muito difíceis, né, a maioria perdeu a família cedo, teve que se virar sozinha. É dar Continuidade. condições e autoestima para a vida, de um modo geral. Exato, porque não é só dar o curso, isso eu entendi também. Tem que continuar, tem que ser ali persistente, né? Então o papel de vocês, olha menina, é a gente maravilhoso, é. Olá, bem-vindos ao Totalks de hoje, um programa que tem o patrocínio do Shopping Total, apoio da Cor Corretora de Seguros. E lembrando que tu pode assistir, além dos nossos canais, né, nas redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, também nos canais do Poa Streaming, que aliás tem um estúdio aqui com a gente no Shopping Total. Bom, hoje o assunto vai ser com uma pessoa muito legal, múltipla, podemos dizer assim, e uma especialista em pessoas, né? Tem administração, formação em administração, tem MBA em neurociência, psicanálise e por aí vai. E ela tem um projeto social maravilhoso. Bem-vinda, Eliana Ferri, muito bom te ter aqui. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite maravilhoso aí do Shopping Total. Que legal, uma pessoa linda, maravilhosa, espirituosa, alegre e também faz esses projetos que são muito importantes para a vida de cada uma das meninas, né, como vocês chamam, que vocês Sim. trabalham. Eliana, conta pra gente esse projeto. Então, este é um projeto social que nos aquece o nosso coração, né, o meu e de todas as madrinhas, então eu estou aqui representando todas elas. Nós somos 20 mulheres que temos essa causa, né, de trazer essas meninas que a gente acolhe todo mês, né, no encontro presencial, mostrando para elas que a vida delas é muito além da comunidade que elas vivem. Esse projeto já tem mais de 4 anos, algumas meninas vieram dos abrigos, outras do Morro da Cruz, da Bom Jesus, são lugares que muitas vezes essas meninas nunca saíram de lá, né? Não sabem nem pegar o ônibus, como a gente estava falando antes, não sabem se deslocar sozinha da comunidade que elas vivem, elas têm medo. E como elas já estão, a maioria com nós, mais de 3 anos, elas começaram a fazer, né, essa saída da comunidade para os encontros, para uma vida social, vindo até aqui o Shopping Total. A gente tem durante o ano 3 vezes que a gente traz elas ao cinema, depois final de ano com Natal. Então são os momentos que elas se inserem na comunidade, vendo que elas fazem parte delas e são pessoas iguais a todas, né, e que só depende delas chegarem, estarem aqui como uma compradora, como elas mesmas pagando o cinema delas, né? Então, nos nossos encontros mensais, a gente mostra para elas sempre essa visão do futuro e que depende delas, né? A gente leva sempre um workshop trabalhando a autoestima, trabalhando o socioemocional delas, priorizando que elas estudem. Uma das regras para participar da Confraria das Madrinhas é estar estudando e trabalhando, né? A maioria jovem aprendiz ou estagiário, então se não conseguem trabalhar, a gente vai dar uma ajuda, a gente indica elas para algum local, para que elas realmente saibam pescar, né? Porque senão vai ficar só naquela rede de apoio que não tem futuro, e este não é nosso objetivo, né? Todo mês a gente fala sobre todas as afiliadas entre as madrinhas, como é que tá esta, como é que tá aquela, o que ela está fazendo, ela deve continuar, porque senão a gente fica naquela rotina, né, que não sai do lugar. Então, a nossa maior preocupação como mulheres já maduras, que já passamos por tudo isso, é mostrar para elas, né, que é possível, independente de onde elas vieram, né, porque a gente sabe que as histórias ali são muito difíceis, né, a maioria perdeu a família cedo, teve que se virar sozinha. Temos meninas que aos 12 anos tiveram que morar sozinha e conseguiram, né, a sua dignidade através do trabalho, só que a gente tem que estar sempre ali apoiando para que elas não desistam, né, porque estar sozinha neste mundo não é fácil. Então a confraria também é essa rede de apoio de mulheres para mostrar para elas que elas não estão sozinhas. Porque mesmo trabalhando, mesmo estudando, tem as nossas emoções que falam mais alto, tem os nossos traumas, né, que elas vão trazendo isso nas reuniões e a gente vai trabalhando, até com terapias para elas. E aos pouquinhos, muitas nos chamam durante o mês, que elas nos chamam de madrinha, né? Madrinha, hoje eu não estou bem, o que eu posso fazer? A gente indica alguém para atender elas, a gente conversa. Então, muitas vezes é pegar na mão, dar aquele carinho que elas não tiveram, né? Ou naquele momento estão passando um trabalho que não tem ninguém para apoiar.
é como se fosse uma mãe mesmo, porque a gente também cobra elas, nem sempre, né? Igual filho, a gente tem que dar umas chineladas que a gente brinca para que elas aprendam né, a crescer, a ser maduras, Se se fortalecer, né? fortalecer como ser humano, né? Então, às vezes, elas vêm pedir muita ajuda de não, agora é sozinha, aqui tu tem que fazer sozinha, porque tu tem que aprender. A gente está aqui atrás nos bastidores, mas você vai ter que pegar este ônibus, vai ter que ir sozinha até lá, vai ter que dar um jeito, né? E isso é muito legal, a gente vê o crescimento delas, porque elas estão com nós, Silvia, a maioria há mais de 3 anos, né? E com encontros todo mês. E deve ser muito interessante ver justamente esse crescimento, esse desenvolvimento delas, né? Aham. Essa construção que na realidade, assim, é tornar o interior delas forte, estruturado para poder fazer a sua vida da melhor forma possível, né? Sim, esse crescimento delas é que nos deixa muito feliz, né? Porque é devagarinho, é uma formiguinha, mas a gente vê que isso acontece, né? Temos uma menina de um abrigo que ela saiu, que eu conheci ela com 14 anos e que ela mal se comunicava, ela não conseguia sorrir, era aquela pessoa muito fechada, né? Não queria papo com ninguém. E hoje a gente vê, até no último encontro, agora ela vai fazer 17 anos, ela com um sorrisão, contando que ela está trabalhando no Tribunal Eleitoral, que ela está trabalhando com os Bárbaro. idosos, que é um desafio, mas que ela fica muito feliz, porque a cada atendimento ela vê que ela consegue ajudar alguém e sorrindo o tempo todo. E nós, gente, olha ela, olha o sorriso, é outra pessoa, né? Aquela pessoa que era carrancuda, ela se demonstra outra com sorriso. E aí ela falou, eu sempre tive muito problema na escola de ter amigos, eu nunca tive amigos. E Imagina, aí, aceitação, né? aceitação. Aceitação. Mas aí ela disse, uma pessoa chegou agora perto de mim e disse assim, é que eu tinha medo de ti, tu é muito fechada. E claro, ela é fechada, né? E quando ela começa a sorrir, ela também começa a trazer para si também as amizades, né? Então ela mesmo está identificando isso, né? Com todo o nosso apoio também, nós sempre batendo, né? Vamos trabalhar mais isso, vamos trabalhar aquilo. Então, em algumas reuniões, às vezes ela está muito fechada, vamos se abrir mais, vamos tentar. Então, ver este sorriso após, assim, 2, 3 anos, que demora, né? Porque ali tem muito trauma escondido, Sim. é muito lindo. Pois é, eu ia te fazer exatamente essa pergunta, assim, se vocês chegam a ter um envolvimento com a família também, porque os traumas normalmente vêm, né? Uhum, Ou a a família. gente sabe que tem crianças ali que ou não tem pai, ou não tem mãe, ou tem os abusos, ou tem uma série de problemas. O nascimento já vem, né? Sim. Muito traumático muitas vezes. E vocês chegam a ter essa relação também com a família para poder entender um pouco mais e penetrar um pouco mais fundo nessas jovens? Uhum. Então, Silvia, a gente não chega na família, o tratamento, o trabalho é com elas mesmo, né? O que a gente faz é encaminhar elas para uma terapia, né? Com um apoio, temos aí parcerias também, né? Com um valor social e saber da história, ouvir elas, mas a gente não chega na família, porque a Porque é uma gente... responsabilidade, né, Eliana? Sim. Vocês terem essa preciosidade na mão e como fazer essa realmente liderança de autoestima, né? Sim, a gente tem que fazer essa gestão com cuidado, né? Por É. isso, porque tem, assim, as histórias, praticamente 90% são muito complicadas, mas a gente faz essa gestão de trazer esses assuntos para dentro das reuniões e mostrar os casos, inclusive das madrinhas, né? Que todas nós tivemos um passo a passo na vida e que ninguém veio, dificilmente alguém veio de uma situação que não precisou trabalhar, se esforçar. Todos têm um passado, né? Então a gente trabalha muito com elas com o presente, olhando para o futuro, né? Porque a gente não tem essa condição de entrar tão dentro da família, até porque a maioria nem tem mais vínculo, né, com essa família. Então a gente trabalha daqui para frente. Que forte, né? Não É ter mais vínculo com a família. complicado, mas é assim que É a funciona a nossa realidade, né? realidade. Esse E, mundo. e dentro do trabalho de vocês, as madrinhas, né? São em torno de Sim, 20, né? Que falasse. A especialidade de cada uma é variada e não tem a ver necessariamente com a questão, né, de psicanálise ou de médica, enfim. São pessoas que se dedicam para um projeto social independente da sua profissão. Isso é um ponto importante, Silvia, porque quando eu lancei esse projeto Confraria das Madrinhas, trazendo as mulheres, né, algumas haviam eu falar e já vinham me procurar, eu quero participar de um projeto, né? Então tem muita mulher que quer participar de um projeto, mas não sabe como. E o legal da Confraria das Madrinhas, que é muito leve, como eu sempre falo, né? A gente não tem compromisso
Tem madrinha que está 1 ano que não consegue participar da reunião, porque ela está com a questão dela, né, de vida profissional, familiar, solicitando mais. Não tem problema. Então, a Dinâmica madrinha... de grupo, né? Dinâmica de Vai, grupo. funciona como Participa como pode, a gente vai levando sempre essa rotina. Então, todo mês, tu sabe que tem uma reunião lá, se tu puder, tu participa. Todo ano a gente faz uma festa que é muito legal, que a gente leva as afilhadas, leva a confraria toda, então a gente sempre expõe esse projeto, mostra o que aconteceu no ano. Ali sempre vem novas madrinhas, né, que se conectam com a nossa causa, né? Porque mais do que tudo é esse propósito que cada uma tem dentro de si, ajudar um pouquinho, né, de forma sutil, sem tanto compromisso, porque nem todas as madrinhas têm estrutura para estar de frente com as afilhadas, porque, como eu te falei, não é fácil, às vezes elas ligam e elas querem ajuda, e aí elas estão em momentos difíceis e a gente tem que ter, né, eu já tenho esse trabalho, limites, né? eu já tenho essa, né, eu já consigo trabalhar com elas de forma de não entrar totalmente no problema, né, porque tu tem que fazer uma gestão ali daquela situação, né, de risco. A gente tem a Jéssica também, que é a nossa embaixadora, que filtra muito e ela nos ajuda muito, então ela é incrível nesse trabalho. Geralmente as meninas chamam primeiro a Jéssica, ela faz um filtro, tudo que ela pode resolver, ela mesma faz, ela que faz essas visitas, ela que vem no cinema, então a gente tem esse apoio também para nos ajudar. Mas as madrinhas, pode ser qualquer mulher que tenha o objetivo de estar conectada a um projeto social. E o legal da Confraria das Madrinhas é que elas têm o acesso às meninas no tempo delas, né? Na última reunião, a gente fez uma dinâmica onde as madrinhas sentaram com as afilhadas que ainda não se conheciam e depois elas ficaram assim, nossa, meu Deus, que linda essa história, Incrível, como é que né? consegue estar aqui ainda hoje, né? Então, eu sempre digo, quem mais ganha somos nós, né? Porque a gente vê que a força está dentro de nós, a gente está ali para ajudar, mas elas também estão ali para nos lembrar como é importante, né, tudo que a gente está fazendo. São trocas, né? E eu acho que no momento que a gente faz um trabalho para contribuir com o outro, né, de entrega, isso que a gente está falando, né, de fortalecer o outro, também vem para a gente isso, né? Sim. Além de ser gratificante, também a gente olha para dentro da gente mesmo e percebe algumas coisas que, o tempo todo. Né, que também precisam ser massageadas, digamos assim, né? Nossa, é o tempo todo. A gente tem uma afilhada agora que ela foi mãe e o sonho dela era ser mãe. Só que né, a sociedade, o que ela pensa? Nossa, mas como que ela vai ser mãe se ela não tem tantas condições assim? Mas provavelmente ela vai ser uma mãe muito melhor de quem tem muitas condições, porque o sonho dela, né, como ela não teve uma infância adequada, ela morou sozinha muito cedo, então ela gostaria muito de ser mãe. E ela é uma mãe, assim, extraordinária, assim, aquela criança sempre bem arrumadinha, bem cheirosinha, né, já participa das reuniões com a gente, né, que já é a nossa mascote, e ela... Sim, é o momento mais feliz da minha vida, agora eu tenho tudo. Então, provavelmente aquele bebê é a salvação daquela mulher. Então, a gente está sempre julgando, né? Como um filho, mas provavelmente o que salvou a vida dela, vai salvar, é ter uma filha agora para ela se dedicar a isso, né? Claro, até para ela então, poder a gente aprende viver, isso. Porque a gente sabe que a gente acaba também, né, com as nossas fragilidades, os nossos traumas, enfim. Quando a gente vive uma coisa, a gente repassa um pouquinho o nosso passado, né? Sim. E ali consegue fazer algumas mudanças, né? Que nos deixaram com marcas ou com dores, enfim, mas vivencia de uma outra forma. Reconstruindo essa história. Exatamente. Então, nós, como ser humano, a gente se pergunta após as reuniões, nós madrinhas, Silvia, sobre isso. Quem somos nós para estar julgando, né? Se essa pessoa quer ser mãe, se o sonho... é ter uma festa, daí às vezes, mas uma festa, mas às vezes não tem nem dinheiro para comer, mas a pessoa nunca teve um bolinho, então uma festa naquele momento vai ser o mais importante, depois segue, né? Então, nesses momentos assim, a gente sempre vê como confraria, como a gente pode apoiar, né? A gente nunca dá tudo, até porque não é o nosso objetivo. Mas o sonho é uma festa, como que nós podemos apoiar? Vamos conseguir as parcerias, vamos conseguir um bolo, vamos conseguir isso. Conseguimos isso, o resto é contigo. Então, a gente tem, né, esse apoio que também deixa elas um pouco mais seguras, né? Hoje, quase todas são atendidas com uma dentista, que é a nossa parceira também, a Renata, e todas estão de aparelho que precisam. Então, imagina isso, começa né? pelo sorriso, né? Sorriso, que autoestima é tudo, né? Umas também não sorriam, porque, não posso mostrar meu dente. Então, já tem esse cuidado, né, que é essencial. Então, tudo isso vai atraindo, né? As pessoas vão nos procurando e a gente vai formando cada vez mais esse grupo bacana que é. Já teve, eu não sei se isso também é possível, se poderá ter, né?
como tem a Fundação Projeto Pescar mesmo, eles fazem os egressos, né? Então já teve alguma menina que começou com vocês e que hoje já está madrinha ou se tornou madrinha? Isso é possível? É possível, mas ainda não deu tempo, porque a gente está com o projeto, né? Sim. 3 anos e meio. E a maioria começou de 14, 15, 16 anos, ainda são Não tem a jovens. maturidade suficiente ainda para Ainda fazer não. isso. Mas a maioria, quando a gente faz os trabalhos, né, ali de fala, de propósitos, de objetivos, os sonhos delas, a maioria traz sempre isso. Eu serei uma madrinha no futuro. Eu vou estar aqui. E a gente Isso é legal, fortalece né? isso Porque muito. Aham. E isso a gente fortalece muito, né? A nossa afilhada, a Nathalie, ela é uma pessoa que ela já ajuda também as afiliadas a procurar coisa, a resolver, porque ela já tem essa experiência, né? E a nossa primeira formanda, né? Que entrou no Sim. projeto, já estava quase formando, mas que ela consegue se formar, que consegue estar no South Summit, no palco. Então, a gente vai vendo esse crescimento e essas, com certeza, são elas que serão as próximas madrinhas no futuro, né? Vocês chegaram a pensar já em confraria dos padrinhos, ou seja, trabalhar os meninos também? Já pensamos, mas a gente quer passar isso para os homens. É isso que eu digo, para passar para os homens, é a confraria dos padrinhos. Sim. Quem sabe os maridos, ou criar mesmo, né? Outros, pessoas que não têm nem a ver com vocês, com as relações, enfim. Seria bem interessante, a gente já pensou, né? Porque tem uma demanda aí muito grande dos meninos. Tem. Né? E, na verdade, ficou mais essa questão das meninas, porque quando nós tínhamos a Embeleze lá, o foco da Embeleze sempre tivemos mais alunas mulheres, né? Era 99% mulheres. Então, automaticamente, o nosso público sempre foi mulher. E em Beleza vocês preparavam e capacitavam para trabalharem com beleza, com Sim. salão de beleza, com Manicure, pedicure, maquiagem. depiladora. Então assim. tinha uma coisa mais de profissionalizar, Dar né, uma profissão. uma profissão. Com esse não, esse é diferente, é dar condições e autoestima para a vida, de um modo geral. Exatamente. Seja a profissão que for. E aí vem a minha experiência pela Embeleze, né? Porque lá na Embeleze Sim. o projeto começou assim, nós dávamos o curso para elas, então praticamente todas têm um curso de beleza, mas na prática a gente via que elas não conseguiam seguir aquele curso depois, como ganhar dinheiro com aquele curso que elas terminaram. Por quê? Porque elas não tinham essa base forte. E aí foi onde eu fui testando e fui vendo, não, a gente precisa continuar com elas um longo tempo. Pela minha experiência também não pode ser muito rápido. Nós temos que continuar com elas até que elas criem essa força, né? Não, eu tô pronta, vou seguir na minha vida agora. Para voar, né? Para voar. Porque não é só dar o curso. Isso eu entendi também. Tem que continuar. Tem que ser ali persistente, né? Então, assim, chegou uma reunião, uma delas não veio, essas que são bem fiéis ao projeto, que são umas 18 meninas, eu vou atrás. O que houve? Ah, tia, tive problema, tive que me mudar, aconteceu problema, tem que vir na próxima. Vamos lá, eu tô contigo. Não desiste. Aí elas voltam. Então tem que ter esse trabalho, assim, de fazer elas estarem presentes, porque elas sabem a força que elas saem a cada reunião, né? A cada encontro. Mas elas também devem ter muito medo, né? Muitas vezes dessa própria força, né? Porque sai com uma força, chega em casa. A realidade é outra. O quanto a casa, né? A família ajuda a manter essa força até crescer mais e o quanto a família tenta destruir a força. Sim, né? sim. Então o papel de vocês, olha, menina, maravilhoso, é. Por isso, Silvia, que o encontro presencial é tão importante, né? Porque aí a gente está sempre... O mês passa rápido, 30 dias, voa. Quando vem, a gente já tem outro encontro. E fora isso, a gente tenta sempre colocar atividades no meio, né? Então, em março, elas tiveram o encontro e South Summit, que foi um grande sonho realizado para nós todas, elas lá no palco, né? Foi muito lindo, assim, Foi lindo, projeto né? visto. Depois daquela apresentação no South Summit, a gente teve várias mulheres procurando, entraram mais madrinhas. Aí, em abril, a gente teve encontro e Expo Churrasco. Então, é um momento que Expo Churrasco convida elas, que é maravilhoso, que elas degustam de vários tipos de carnes, que elas conhecem aquela vida social, né? E agora, este mês, encontro e cinema. Dia 30, elas vêm para cá para passar a tarde no cinema, para se divertir. Então, são coisas que elas não teriam na vida, né? Então, já tem sempre uma programação para deixar elas sempre com aquele gostinho de quero mais. E elas têm que cumprir essas regras. Participar de, no mínimo, 70% das reuniões, salvo as que têm trabalho naquele horário, que elas já me chamam e mandam, né, no privado.
estar estudando, estar buscando, né? A gente faz sempre essa análise de como elas estão se comportando. E se comportar como, né, mulheres, adolescentes que querem realmente uma vida melhor. Isso é algo que a gente sempre bate, né? Elas chegam a comentar da transformação, muitas vezes, que elas causam na família também, ou até nas amizades delas, né? Porque uma mudando, uma Sim. crescendo, ela acaba provocando também o seu entorno, né? Sim, sim, porque como hoje as redes sociais são muito fortes, então a cada encontro, a cada evento que elas estão ali no Instagram, Elas e aí, celebram, sim, elas né? celebram, e aí geralmente vêm as amigas que também querem participar, né? Só que a gente faz um filtro hoje muito, não são todas que podem entrar, a gente tem um número que a gente está cuidando aí entre 20 meninas, de acordo com as madrinhas, até para poder manter assim, um cuidado bem, né, bem individual. E a gente faz esse filtro, essa seleção. Elas têm que estar dentro desses requisitos que a gente cobra. Mas a cada evento sempre vem várias meninas nos procurar, que são as amigas, e a família nos procura indiretamente para saber, elas estão indo, tá legal. Chama ela faltou, mas eu quero que ela continue, porque sabe o bem que faz, né? Esse grupo de apoio, né? Então a gente tem este contato que tu perguntou lá no começo. Algumas mães, indiretamente, elas nos questionam se ela está indo, se não está indo, e pede para que continue, né? Porque ela vê que lá nós temos esse cuidado, né? Porque as mulheres, todas as madrinhas, são mulheres que têm uma trajetória de vida muito legal, que batalharam, que se esforçaram, que estudaram e que hoje estão fazendo aquilo ali simplesmente por amor. Sim, são inspiradoras para elas, Sim. né? Também vocês fazem esse papel de gerar mais desejo nelas e mostrar como pode Chegar. chegar, né? É uma pessoa. Uhum. Claro que com mais dificuldades, né, com resistências, até autorresistência, né, também. Sim, é o que impede muitas vezes, né? É. A autorresistência e ficar presa ao passado. Daí isso a gente usa toda a nossa técnica, né, de neurociência, de psicologia, né, como olhar para o presente e para o futuro. Mas por isso que é um trabalho de formiguinha. E entre elas também se ajudam, né? Sim, 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 Tipo, sim. o famoso cutucadinha que uma dá na outra, né? Sim, agora a gente teve também esta que está com o bebezinho, de 2 meses, ela disse, olha, se não fosse vocês na Expo Churrasco, ela não tinha onde deixar, Legal. eu não teria como ter ficado lá. Todas cuidaram da bebê enquanto ela pôde passear, comer, provar. E ela agradeceu, foi muito bonita. Ela, gurias, muito obrigada, senão não podia ter ido nem ter ficado, né? E foi um momento maravilhoso, né? Porque imagina, pós-parto, Sim. toda aquela demanda sozinha, sem auxílio, e pelo menos poder se divertir um pouco, né? Então foi muito legal. E elas fazem essas trocas assim de se ajudarem. Eu fortaleço, né? Nós, como madrinha, a gente fortalece muito. Se ajudem. Vocês podem quando elas vêm para o cinema. Então é um momento que elas ficam junto, elas tiram foto, elas conversam. É muito legal, é muito bacana. Tem alguma história que tenha te marcado mais ao longo desse tempo todo, assim, de alguma das meninas ou do próprio grupo? Ai, todas Deve as ser histórias, tantas, né? Mas todas são lindas, mas desta jovem aí que teve a bebê é muito bacana porque ela teve que sair de casa aos 12 anos, né? Pela situação da vida dela, dos pais, enfim, ela teve que morar sozinha, inclusive na rua, né? E aí ela sempre passou muito trabalho, toda a situação que a gente possa imaginar de vulnerabilidade, ela passou. E foi quando eu conheci ela, ela fazia CIE como jovem aprendiz. O CIE pediu uma bolsa para ela, a gente deu, e a gente viu que ela estava indo muito bem no curso. E ela disse: eu tinha um sonho de fazer mais um curso. A gente deu mais um curso para ela, ela fez também sempre. Mas eu nem imaginava toda a história dela que tinha por trás, né? E ela sempre morou sozinha desde então, sempre se virando. E a gente foi conhecendo a história dela, daí entrou a confraria, cada mulher amadrinhando uma das nossas madrinhas acolheu ela, a gente foi entrando e descobrindo um pouco, né, dessa realidade, e eu vendo que ela estava sempre ali presente, ela não faltava, sempre muito esforçada, e depois a gente foi conhecendo a história dela, e aí, assim, inacreditável, né, como é que uma pessoa tem toda essa Incrível. força, e teve altos e baixos, ela passou por muita coisa ao mesmo tempo, mas a gente sempre ali. Então ela sempre falava. grudada, né, em vocês. Sempre ali. Ela disse: madrinha, se não é você ficar me cutucando, eu não tinha aguentado. Porque é isso, né? A realidade faz elas desistirem muitas vezes de uma situação melhor. Porque todo o contexto que elas vivem chama elas, né? Para coisas mais fáceis, com dinheiro muito fácil. E ela sempre resistiu, sempre trabalhando, se esforçando. E aí foi quando ela engravida, que era o sonho dela ser mãe, e agora
né? Tu vê, assim, a felicidade estampada nela. Ela disse, agora eu me encontrei, eu não preciso de mais nada, só quero trabalhar bastante, cada vez mais, quero estudar para dar um futuro para minha filha, que eu nunca tive. Então, para mim, isso é algo que, né, nos tira muito, assim, do nosso canto de conforto e deste julgamento que a sociedade faz, que a pessoa só pode, né, hoje engravidar se tiver todas as condições necessárias. Mas talvez né, vai salvar a vida de uma mulher com um bebê. E a gente sabe que isso muda tudo, né? A condição necessária que tu falou, né? O sonho, né? É. E não, para ela não foi nada fácil, mas nós como confraria, então ela é um caso, né, que ela nunca teve uma festa, nunca teve um bolo, então o sonho dela era ter uma festinha, então aos 18 anos, como ela não teve de 15, que a gente não tinha conhecido ela, aos 18 nós nos organizamos e ajudamos ela, então ela teve uma festa de 18 anos, com parceria do Moda Alegre, fizeram um vestido de acordo com o que ela sonhava, rosa, lindo, ela ganhou os docinhos, foi uma festa muito linda. Aí ela foi conseguindo construir, ela tem a casinha dela que ela aluga, bem arrumadinha, bem bonitinha, que a gente vê nas fotos, o quartinho da filha dela todo arrumadinho, a gente fez todo um enxoval para ela, então não faltou nada. E ela está trabalhando, né? Ela estava trabalhando quando ela engravidou, então hoje ela já voltou a trabalhar e ela segue a vida dela bem organizada, então isso é uma superação que, se tu olhar uma pessoa que não tem, né, pai, mãe, presente. Isso tem preço, né? Tá. E hoje ela até resgatou também a convivência com a mãe, que para ela era bem importante, mas era difícil. Mas eu acho que com a maturidade dela também ela conseguiu resgatar, né? Porque a gente vê, pelo que eu vejo, eu estudo, a pior questão é quando elas não têm uma mãe de referência, né? Porque por mais que houve várias histórias, tem a mãe que está presente, tem a mãe que não pôde estar e tem a mãe que elas nunca viram. Mas quando elas têm uma mãe, mesmo que com dificuldade, isso dá um alicerce mais forte para elas. Que é o que a gente fala, né? Aquela mãe ou aquele pai internalizado, né? Sim. Como ela fantasia ou como ela forma dentro dela uma mãe, isso que tu fala, mesmo não estando presente ou muitas vezes tendo só na hora de nascer e não mais depois, né? E aí tem outro caso agora que eu gestou, né? Nós temos uma afilhada também, que esta morava no abrigo, e o sonho era ter a festa de 15 anos. Enfim, através da Confraria das Madrinhas, uma das nossas festas, falamos da festa dela, uma das nossas amigas fez toda a festa, foi uma festa lindíssima, com tudo que tinha melhor, com a cerimonialista mais famosa de Porto Alegre, o vestido, porque foi todo doada a festa, foi linda. E no meio da festa, eu fui nessa festa que eu pude ir, na hora da valsa, né, tinha os tios que elas chamam do abrigo, que ia dançar com ela, e ela sai, assim, bem brava da festa, assim, paciente. Eu disse, mas o que houve? O meu pai não tá aqui. Eu não quero dançar com esses homens, eu quero dançar com meu pai. E aí, assim, aquilo, né, dá uma coisa assim no peito, vai fazer o quê, né? Mas o pai dela não podia, né, o abrigo não autorizou, porque ela, quando tá na Fundação de Proteção Especial, que era o caso dela, já são jovens que vêm, né, porque foram retirados dos pais por situação de algum risco, né? De algum risco. Nem sempre abuso. Nem sempre abuso. Às vezes é abuso emocional, às vezes abuso... porque não está presente na casa, não cuida, né? Então ela foi tirada de uma casa, ela e os irmãozinhos, de uma casa que não tinha condições nenhuma, que os pais já estavam envolvidos, né? Não tinham saúde para cuidar, enfim. Então, aquilo foi bem marcante, assim, para nós, assim, de ver tudo aquilo acontecendo, mas não tinha, né? E aquele sorriso que não saía, né? O mais importante é para ela, né? E nessa festa, apesar de estar toda linda, assim, são pouquíssimas as fotos que tem ela sorrindo. Não, agora ela já consegue. Ai, coisa Porque boa. ela tá, né, através das terapias, de tudo que ela tá aprendendo na vida também, vendo que é possível, que um dia a gente sabe que vai buscar esse resgate, né, com o pai, com a mãe, de alguma forma, com maturidade para entender que a história deles também foi como foi, né? É importante resgatar mesmo. Em algum momento fala, eles vão. Você tem que construir de uma série, vasinho quebrado, né? Vai montando ele. Mas tem que esperar, né, colando. Silvia? Porque... Vai colando e tem as marcas, né? E quando tu é muito jovem, tu não tem condições de acessar um pai ou uma mãe, assim, desta forma, com esses problemas que eles têm, porque tu não consegue aceitar, né, entender. Então, tem que ser com a maturidade, buscar. E até o medo da repetição, né? De ser, eu vou ser igual ao meu pai, vou ser igual à minha mãe, eu vou ter esse mesmo problema, eu não quero mais isso. Esses conflitos todos são... Sim. Tornam pessoas muitas vezes raivosas, deprimidas, duro, né? É tristes, duro, né? A realidade é muito...
E elas ficam duras, muitas. E aí, às vezes, tu vai encontrar essa pessoa na sociedade um dia e tu não vai entender por que ela é tão dura, por que ela é tão amarga, né? Tem um passado, né? Porque essas meninas, tenho certeza que todas que estão ali com a gente, né? 90% delas vão ter um futuro que vai brilhar muito. Elas vão estudar, vão conseguir, né? Então, mas a gente fortalece essa questão. Tem que sempre estar trabalhando o emocional, para que esse passado pesado não interfira. Elas não carreguem. Claro que é um baita esforço, né? Mas quando as pessoas conseguem entender, os filhos conseguem entender que muitas vezes, e na maioria das vezes, o que o pai ou uma mãe faz não é contra ela especificamente, Não. mas são as suas próprias fragilidades, as suas próprias, né, falta de conhecimento ou os seus próprios traumas, né? Então, mas não é nada fácil. Guria, olha, vocês têm um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, é transformador, né? É muito bom. Cansa às vezes, como eu digo, né? Cansa. Claro. A rotina, assim, do projeto social, porque a gente quer muito resultado e tem esse tempo, né, que a gente foi aprendendo a esperar. Em alguns momentos, eu me perguntava, será que faz sentido esse projeto? Será que tá valendo a pena para a sociedade, para as meninas? E a doutora Sinara, promotora, ela sempre está com a gente nas nossas festas, reuniões, e ela disse, continuem, gurias, porque, assim, esse projeto não é pequeno, ele é gigante. Ele é gigante. É assim, se várias mulheres fizeram um projeto e ajudaram, imagina se cada uma ajudasse uma. Né? A gente hoje tem a nossa, uma ajuda uma. Mas imagina se todas as mulheres aqui de Porto Alegre tivessem uma confraria e estivessem olhando para uma menina. Pois é, e se as pessoas quiserem de um modo geral, tá? Quem está nos assistindo, por exemplo, pode não ser a madrinha, mas de que outras formas, porque tem várias formas que as pessoas podem contribuir, seja propiciando um presente, ou enfim. Sim. Eliana, como que pode fazer isso? Até abre esse canal, que eu acho que é legal. Claro, sim, fica aberto aqui o nosso canal. Então, nós temos aí o Instagram da Confraria das Madrinhas, ou tem o Eliana Ferri, tem meu WhatsApp, que é 51982067166. Pode me dar um alô, me mostrar. A gente sempre marca uma reunião quando a pessoa vem com essa vontade, eu quero ajudar, mas não sei como. Tá, o que a gente pode, né? Como que você pode ajudar? Como Shopping Total é o nosso parceiro no projeto social, né? Porque nós temos esses momentos aqui dentro. Daí nós temos como nós estávamos falando, a professora Mad Miller. Hoje ela é a nossa madrinha apoiadora, que ela leva as oficinas para dentro das nossas reuniões presenciais. A nossa dentista entrega esse serviço para as meninas. Então, nós temos desta forma, né? Quando ou quer mandar um presente, agora vai vir Dia das Crianças. Eu quero mandar presentes, quero mandar... Tudo a gente precisa, porque senão a gente tem que tirar do nosso caixinha, que as madrinhas mensalistas, elas pagam uma mensalidade, daí a gente tem que tirar aquele valor para comprar as coisas para elas, porque a gente sempre mantém presentes de Natal, de Páscoa, Dia da Criança, né? Mas então tem várias formas de apoiar. É só me chamar, que a gente marca sempre uma conversa e vê como a gente pode se encaixar. Nós somos muito abertas, né? Essa participação, assim, das mulheres. E eu sempre convido, Silvia, a participar de uma reunião. Pode ir lá participar sem compromisso nenhum. E ver se é o teu propósito, aquele projeto. Porque às vezes não é o nosso, mas ir lá vai te mostrar que tu pode participar de um outro e não tem problema, tá tudo certo, né? Claro. O que importa é que todos façam alguma ação, porque aí a gente consegue ver uma mudança na sociedade, né? Um pouco melhor. E quem sabe o projeto dos padrinhos, cuidando dos meninos, tem tanta coisa para fazer, porque a gente sempre olha realmente para as mulheres de forma, né? O Dia da Mulher, é tudo da mulher. Mas os meninos também precisam de muita atenção. E tudo isso que as meninas sempre buscam mais, que seu trabalho na psicologia, né? Tudo isso que a gente sempre cuidou mais, as mulheres têm o autoconhecimento, têm as terapias, buscam formas de melhorar, né, essa questão do autoconhecimento. Os homens estão muito para trás. Não. Né? É uma minoria de homens que busca essa questão de autoconhecimento. Então, são esses meninos que hoje também precisam ser vistos, que depois vão ser o marido dessas mulheres, que vão ser, né, também vão estar impactando aí na sociedade, que podem ser pessoas também mais saudáveis mentalmente. Então, eles também têm que ser vistos. Também têm que pertencer. Eliana, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando e eu vou dizer que eu vou querer participar de uma, tá? Tá, já tá convidada. Algum recado que tu queira deixar mais nesse sentido? Uma mensagem, enfim...
porque é tão lindo esse projeto. Sim, eu quero agradecer por estar aqui, podendo falar da confraria, porque a cada espaço, Silvia, que a gente pode ir falar, vem novas pessoas, vem afiliadas e vem madrinhas. E esse é o nosso objetivo, né? E as afiliadas, por exemplo, elas buscarem, é sempre, acho que tu falaste, né? Uma indicação, alguém Sim, indica, sim. né? Ou elas também Ou podem elas- procurar pelos canais que eu passei, porque aí a gente marca uma entrevista com elas, né? A nossa embaixadora Jéssica, ela faz uma primeira entrevista, ela pede uma documentação básica e a gente cadastra e depois já começa a participar das reuniões. É tudo muito leve. Mas a afiliada que entra, ela tem que seguir as nossas regras, que é para ela evoluir, né? E mais do que tudo, dizer para toda a sociedade aqui de Porto Alegre, que a gente está inserida, né? Que cada um faça algo, né? Não tenha medo, porque tem muitas pessoas, Silvia, que não ajudam o outro porque acham que vão estar, né, naquele papo, se eu ajudar, nunca vai parar de ser, vai precisar. Mas o nosso projeto social e os projetos não podem, né? Não é o dar o dinheiro, a gente não dá o dinheiro, a gente dá a oportunidade de ser uma pessoa diferente, melhor, mostrar os seus talentos que estão ali que ela não sabia, né? Então, mais do que tudo, apoiar, né? Então, o nosso projeto social, ele vem para apoiar, não para dar. E é isso que fazem, para a pessoa poder crescer, isso, né, a gente vê com os nossos próprios filhos, né? Passar uma mão na cabeça e só fazer a proteção não adianta, Não. tu tem que jogar para cima, Jogar pra né? cima. Mostrar o mundo, né? Vai que tu tá pronto. É isso aí. Muito obrigada, Eliana. Parabéns mais uma vez. É um Eu que projeto agradeço. maravilhoso. E estamos aí para ajudar de todas as formas. Muito obrigada já por toda a ajuda. Esse momento aqui já com vocês é maravilhoso. Obrigada. Coisa boa. Obrigada, então. Então, anotem, sigam a Eliana, que é uma pessoa maravilhosa, além de querida. Faz esse trabalho, né, sensacional, que é muito necessário para a nossa sociedade. Tá bom? Compartilhem também esse episódio, porque ele é muito importante por conta desse tema. Até mais. Agora vamos deixar o...